Olá, seja bem-vindo! Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos juntos então, comigo, professora Pura Moreno. E aí eu te convido já a acompanhar aí a tela para a gente ver a agenda. Vamos juntos? Vamos trabalhar a aula 11, produção textual. Bacana, né, o conteúdo? Isso mesmo. Vamos trabalhar coesão e coerência, tá? E a estrutura da produção textual. Dá tempo aí de você pegar o seu tablet, seu celular, o seu caderno, seja o que for, para você fazer suas anotações. Vai ter várias dicas aqui para você em relação à produção textual, tá bom? Vamos juntos? Posso começar? Então vamos lá! Olha aí, ó. Iniciando com esse nosso texto imagético, né? E se você já está com essa carinha, por favor, vamos deixá-la alegre, né? Sabe por quê? Que nós vamos responder essa indagação. O que é produção textual? Você também tinha essa dúvida? Eu já digo tinha porque você, com certeza, olhando para esse texto, você já está construindo aí um entendimento do que é produção textual, né? Então, olha lá. Analisando aqui o nosso texto, vou te dar aí um grande tempo para você fazer essa análise. Como assim, Pura? 1 minuto! Então, analise aqui direitinho. Olha, percebam que aqui é um tear, né? E é um trabalho, vou dizer assim, bem delicado. Percebam que ela está construindo uma peça, né? E tem aí, na verdade, eu não posso dizer que é uma toalha, mas sim um tapete, né? Esses tapetes decorativos. Olha, muito bem organizadas as cores. Ela está fazendo essa produção usando aí forma geométrica, né? Triângulo. As cores muito bem aí na sua composição, cores frias. Então, para ela chegar, tá, a executar aí essa produção, ela pensou antes, ela organizou, ou seja, ela planejou direitinho, né? Então, nesse embalo, nesse entendimento, nós vamos aqui trabalhar produção textual. Ok? Vamos lá. Produção textual. A produção de texto nada mais é do que o ato de expor por meio de palavras as ideias sobre determinado assunto. Exatamente isso. E aí você vai tecer o seu texto. Por isso que a gente fala que texto, né? Vem daí, da origem do latim, textum, né? Que é tecer. Ok? Vale lembrar que o hábito da leitura, e aí eu vou deixar bem destaque, o hábito da leitura é essencial para produzir um bom texto. É verdade, o hábito da leitura é essencial para produzir um bom texto. Como é que se produz um texto se você não tem nada na cabeça sobre o tema? Fica difícil, né? E assim, esse hábito ele tem que ser permanente, diário, para sempre. Você é aluno da NASA, você tem que ler e ler e ler. Eu não tenho o hábito da leitura, Pura. Eu não gosto. Olha lá, vou te dar uma primeira dica. Busca aquilo que te chama a atenção.
Ah, você gosta de futebol? Então vai lá, busca as matérias, as notícias sobre futebol. É aí no seu celular mesmo, né? Você vai lá, clica aí no canal do esporte e faça a leitura devagar do seu time preferido, Vascão da Gama, né? Vai lá olhar o que está acontecendo, quais são os prêmios, como é que está. E aí assim, ah, você gosta de música? Então, também. E o que mais tem aí nesse seu celular são caminhos para que você fique repleto de informações fazendo leituras, tá bom? Ah, professora, eu não gosto de música, de futebol, nada. Eu só gosto, né, de ler a Bíblia. Tem problema? Não. Excelente livro, tá? Não tem problema. Tanto é que temos alunos, né, eu também tenho um sobrinho que ele mais ou menos nesse estilo, ele gosta muito de estar envolvido na igreja, porém, ele lê muito a Bíblia e se expressa muito bem, fala bem, tem um vocabulário excelente, porque quando você está em contato com a leitura, você cria esse hábito, automaticamente as palavras elas vão se internalizando e você melhora muito nesse discurso, beleza? Ok, mas vamos embora. Vamos ver então que texto, né? Nós já vimos o conceito, tá? Que é aí tecer, né? Produzir, né? E aí nós temos aí para tecer vários tipos de texto. Porque se você pensou que texto só era um tipo, não. Nós temos vários tipos de texto. Então, para construir um bom texto, é necessário saber qual tipo se encaixa no que estamos pretendendo escrever. É porque você escolhe de acordo com a sua necessidade de comunicar sobre o que você quer escrever, né? Beleza? Muito bem. Então, assim, vamos conhecer aí os tipos de texto, né? Nós temos as tipologias textuais. Primeiro, o texto dissertativo. Esse tipo de texto, ele defende uma ideia, sendo um texto argumentativo e opinativo. Por exemplo, um artigo de opinião. Nesse tipo de texto, o autor vai estar defendendo aí as ideias, né? Resenha, também. E ensaios e monografias. Então, são exemplos de gênero que recebem esse tipo de texto. Vamos para o segundo tipo de texto, a tipologia, aí o texto narrativo. O texto narrativo é onde você vai narrar os fatos, né? Você vai narrar, você vai contar fatos, acontecimentos ou ações de personagens num determinado tempo, né? Espaço. Quais são os gêneros que recebem essas narrativas? Crônicas, fábulas, novelas, romance, entre outros. Terceira tipologia, terceiro tipo de texto, o texto descritivo. O texto descritivo é aquele texto que você descreve. Descreve o quê? Objetos, pode descrever pessoas, pode descrever animais, lugares ou acontecimentos. Os gêneros que recebem esse tipo de texto? Diário, né? Quem aí não tem um diário ou já teve um diário? Nossa, eu tive um. Na verdade, eu ainda tenho um resquício dele. Olha só, já se passaram alguns anos, mas eu ainda tenho, guardei principalmente aquela parte que eu fiz uma poesia. E só não vou contar para quem, tá bom? Beleza, então, quem não tem aí, faça essa experiência, é bem legal. O diário, né, é o seu confessionário, eu costumo dizer. Lá você pode contar tudo, do jeito que você quiser, você pode contar. Pode escrever ali, narrando a sua raiva, seu estresse, o seu amor, a sua alegria, a sua felicidade, seu sonho, né? Tá bom? Outro gênero que recebe esse tipo de texto, o texto descritivo, é o relato, né? Os relatos aí, eles recebem essa tipologia. Biografias, né? Contando aí a sua vida, contando aí detalhadamente
Currículos, né? Aí no currículo você coloca aí a sua capacitação, a sua vida profissional. Quarto tipo de texto, o texto injuntivo. Esse tipo de texto, tá? São os textos instrucionais. Esses tipos de texto, eles explicam como realizar algo. E aí os gêneros que recebem, né, esse tipo de texto, por exemplo, é a receita. A receita, ela aí é um gênero que recebe o texto instrucional. Lá vem passo a passo, né? Indicando como fazer. Bula de remédio, manual de instruções, tá? Propagandas. Então, tudo isso são exemplos de gêneros que recebem o texto injuntivo. E temos mais um último, que é o texto expositivo. O texto expositivo é aquele texto que você vai apresentar um tema, você apresenta um conceito ou uma ideia. Só apresenta, tá? E aí os gêneros que recebem esse tipo de texto é o seminário, conferências, palestras e enciclopédias. Beleza? Então está aí os 5 tipos mais usados aí, tá? Dentro aí da língua portuguesa. Então, tipologias textuais. Belezinha? Olha, e eu quero todo mundo assim, ó. Isso aí. Muito bem, vamos embora. Como produzir um bom texto? Ei, aí sim, hein? Como? Vamos lá. Para que um texto seja considerado bom, o importante é conhecer o tipo e o gênero do texto. Primeira dica. Além disso, é essencial não fugir do tema, né? Sobretudo, cumprir as regras gramaticais essenciais do novo acordo ortográfico, tá? Para a sua compreensão. Aí aqui já estamos falando da escrita. Depois, pesquisar sobre o tema antes de escrever o texto. Isso é muito importante para dar consistência, tá? Para dar propriedade à sua argumentação textual, agregando aí o maior valor, ok? Então aí as 3 primeiras dicas, como produzir um bom texto. Vamos lá. Cada indivíduo tem um estilo de escrita, no entanto, o que importa não é necessariamente o estilo, e sim a coesão e a coerência apresentada no texto. Mas eu, professora, eu escrevo de um jeito e eu gosto de escrever dessa maneira. Beleza. Mas o importante dentro desse seu estilo é que você produza o seu texto com coerência e coesão, ou coesão ou coerência, tá bom? É isso aí. Vamos ver então adiante. Eu já vou responder. Eu sei que você já perguntou, mas o que é coesão? Pronto. Coesão é um conjunto de recursos linguísticos. Pronto. Esse conjunto de recursos linguísticos, eles são responsáveis pelas ligações que estabelecem entre os termos de uma frase. Né? A ligação entre as palavras ali dentro de uma frase. Entre orações referente a um período, tá? Então, essa coesão está ligada a isso. E fazendo com que, esteticamente, os parágrafos se apresentem de forma harmônica, tornando o texto agradável à leitura. Olha o quanto é importante o seu texto ter coesão. Então, falando dos representantes, né, aí representando, na verdade, os recursos eles são, por exemplo, as conjunções. Vamos pegar aqui uma canetinha, espera lá, vamos devagar. Aqui, vou pegar a caneta, a cor amarelinha, muito bem. Vamos aí então falar desses recursos básicos, que são aí as conjunções, tá? E os pronomes, também os advérbios.
Vamos ver então aqui esses termos no exemplo. A vida nos reserva grandes surpresas, algumas boas, outras ruins. Nesse confronto, é preciso que estejamos aptos a enfrentar os obstáculos, como também nos deleitarmos diante dos momentos felizes. Então, esses recursos que fazem aí dar esse sentido, né, que tem a função de estar ligando termos, nós vamos ver aqui, olha, pronomes, né, nesse confronto. Então, assim, eles usados adequadamente, organizam aí o parágrafo, organizam a frase e dão aí essa coesão, né, no parágrafo, beleza? Muito bem. Vamos então adiante, vamos aqui falar da coerência. O que vem a ser então a coerência? A coerência, ela trata-se do próprio sentido atribuído ao texto, ou seja, é a logicidade, tá, pertinente às ideias expressas. Então, está vinculado à logicidade. A coerência, ela aí se liga a dois fatos básicos, ou seja, a dois fatores básicos. Vamos aqui ao primeiro. Ao conhecimento extralinguístico do emissor e do receptor, envolvendo sua visão de mundo, e ao conhecimento linguístico, tá? Envolvendo os fatos pertinentes à língua como um todo. Então, temos aqui esses fatores aí básicos. Ah, eu não coloquei o 2, né? Vamos colocar o 2 aqui. Mas eu separei, vou deixar bem pequeno. Ok. Então, a coerência, ligado aí a conhecimento extralinguístico do emissor e do receptor, tá? E aí envolve essa questão de visão de mundo, né? Leitura de mundo, para dar esse embasamento à sua produção. E ao conhecimento linguístico, que envolve aí os fatos pertinentes à língua, tá? E aí é mesmo que o domínio total da língua portuguesa nas suas regras gramaticais. Para fixar, vamos juntos. A coerência é uma característica textual que está relacionada com o contexto, ou seja, ela significa a relação lógica entre as ideias expressas de forma que não haja contradição no texto, tá? Por isso seu texto tem que ser coerente. Já a coesão está relacionada com as regras gramaticais, o uso correto dos conectivos. Quais são esses conectivos? Aqueles termos que ligam aí uma oração a outra ou um termo a outro. As conjunções, preposições, advérbios e pronomes, ok? Pronto, então aí direitinho, conceito sobre coerência e coesão. A estrutura textual, ela tem etapas básicas. Vamos lá. Essas etapas básicas você precisa entender para que você possa produzir esse seu texto obedecendo essa estrutura que é uma estrutura básica. Primeiro, seu texto tem que ter um tema e um título, tá? Segundo, a introdução. Na introdução, você vai apresentar aí um texto que, na verdade, na introdução vai ter aí a sua tese, a sua ideia, a ideia principal aí do tema. Já a terceira parte aí dessa estrutura do texto é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você aí vai colocar, é claro, os seus argumentos, né? Defendendo aí ou concordando, pontuando sempre algo que dê aí veracidade para essa sua defesa, seja ela positiva ou não, tá? E por último é a conclusão, né? A conclusão é a finalização do seu texto, beleza? Muito bem, então, olha lá, a estrutura textual, primeiro, tema e título, é a mesma coisa? Não, né? Tema representa o assunto a ser abordado. Por exemplo, bullying é o tema. Título é o nome dado ao texto. Por exemplo, o bullying e suas consequências na educação. Esse é o título, né? São exemplos. Beleza? Então, nada mais de confundir agora. Tema e título não são as mesmas coisas, tá? Tema
representa o assunto abordado. Título, o nome dado ao texto. Por isso que o título se dá ao final, quando você já produz aí o seu texto. Beleza? Então, fique de olho. Vamos lá, introdução. Na introdução você vai ter aí a apresentação do texto, que é também chamada de tese. São dos primeiros parágrafos que o leitor vai ficar interessado em ler o restante do texto. Então tem que caprichar aí na introdução. É o momento de pontuar as principais informações que serão desenvolvidas no decorrer do texto, lá no desenvolvimento. A apresentação deverá ser breve, de 3 a 5 linhas, porém os principais dados e elementos que serão abordados devem surgir nesse momento do texto, tá bom? O desenvolvimento é o segundo momento da produção do texto. No desenvolvimento também é chamado de antítese, tá? Nessa etapa é fundamental o desenvolvimento das ideias. Aqui o escritor irá argumentar, oferecer os dados ou informações obtidas na pesquisa e fazer uma reflexão sobre o tema abordado. Na conclusão, é aí a finalização do seu texto, tá? É tão importante quanto começá-lo. Muitas pessoas não se preocupam com essa parte fundamental do texto. O momento da conclusão é também chamado de nova tese e é essencial. Dicas essenciais para escrever um bom texto. Vamos lá. Primeiro, mantenha o hábito da leitura e da escrita. Olha que legal. Depois, nós vamos aqui ter o conhecimento das novas regras gramaticais. Tenha o domínio disso. Depois, preste atenção à grafia, pontuação, parágrafos e concordâncias. Mais uma dica, seja criativo e espontâneo. Outra dica, se distancie da linguagem coloquial. Se distancie também da linguagem informal. Na produção de texto não pode ter eu acho, ou gíria, tipo assim, tá bom? Tenha opinião e faça críticas próprias. Atenção à relação lógica das ideias, tá? Que aí você vai estar trabalhando a coerência. Não se afaste do tema e do tipo de texto proposto, beleza? Então essas são as dicas para escrever um bom texto. E para finalizar, eu te convido aí à leitura da mensagem. Vamos juntos? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Valeu, muito bem. E assim encerramos esta aula. Valeu, até a próxima!